A polarização também foi destacada em manifestações de governadores que podem ser candidatos à presidência em 2026. Reportagem de Misael Mainetti. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, usou as redes sociais para se manifestar sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, escrevendo que é um lamentável capítulo desta triste história de polarização política, ideológica e jurídica no Brasil. Chamou a prisão domiciliar de desnecessária e injusta, além de mencionar que o julgamento deveria ser justo e imparcial. Para Mauro Mendes, o país caminha para o caos nas contas públicas, um colapso na Previdência e o avanço sem precedentes do crime e das facções criminosas. Finaliza a publicação dizendo que não podemos aceitar autoritarismo em nome da democracia. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD, diz que recebeu com desânimo a notícia da prisão domiciliar do ex-presidente. Recebo com desânimo essa prisão de um ex-presidente da República, ainda mais porque se dá numa decisão monocrática, sem ser, portanto, num órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, o que seria, numa situação também sensível politicamente como essa, desejável que fosse analisado por um conjunto de magistrados, não por apenas um magistrado. Também criticou a polarização, o que classificou como energia destrutiva e que não ajuda em nada a construção de um Brasil melhor. Uma torcida vibrou lá atrás com a prisão do presidente Lula quando era ex-presidente. Outra torcida vibra agora com a prisão do ex-presidente Bolsonaro. E enquanto as torcidas de um lado e de outro ficam vibrando com essas situações, ou lamentando, ou vibrando, vice-versa, em situações distintas, mas semelhantes, boa parte dos brasileiros, assim como eu, está indignada e entristecida ao mesmo tempo, porque o que a gente quer é construir um futuro para o país. Eu espero que saiam lições de tudo isso, lições de amadurecimento institucional que nos permitam colocar o nosso foco, a nossa atenção na construção que passa, sim, por revisões institucionais que devem ser feitas aqui. O posicionamento dos governadores revela o movimento dos possíveis candidatos ao Planalto nas eleições do ano que vem, principalmente no que diz respeito à área mais conservadora. É um momento delicado, um momento difícil para falar sobre a atual situação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas também é um momento ideal para se posicionar e para atrair novos votos. É o que avalia o cientista político Elias Tavares. Todos sabem que o Bolsonaro ainda mobiliza uma base fiel, mas também carrega uma rejeição muito significativa. Quem sonha com o Planalto precisa equilibrar esse jogo. Se colar demais no ex-presidente, pode perder o eleitor de centro. Se afastar demais, corre o risco de ser rejeitado pela base conservadora, base essa que ainda é muito ativa e ruidosa. É um momento delicado, mas decisivo. Cada fala pública agora não é apenas uma reação à prisão domiciliar, é também um ensaio para o discurso de campanha. Governadores aliados a Jair Bolsonaro classificam a prisão domiciliar do ex-presidente como extrema. O Kobayashi, cada presidenciável reage de uma certa maneira. O governador do Rio Grande do Sul, aparentemente mais equilibrado, evita críticas, evita ampliar a discussão. Mas, de qualquer forma, eu pergunto para você o seguinte: até que ponto eles devem surfar nessa onda para saber qual lado que eles podem ir, qual eleitor que ele atrai, o mais radical, um pouco mais de centro? Você sabe, Thiago, que eles, como presidenciáveis que podem estar disputando as eleições no ano que vem, eles estão fazendo contas, cálculos com base em pesquisa. O que tem e o que não tem aprovação, onde eles podem garantir um pouco mais de popularidade ou não nessa crise toda, que chegou como uma bomba principalmente no campo de oposição, onde havia ali um ensaio de uma grande união, um projeto para 2026, e agora se vê diante de uma espécie de cisão entre aqueles mais próximos ao Jair Bolsonaro e aqueles que pretendiam, de alguma maneira, ganhar
parte desse capital político, herdar de alguma maneira, sem os ônus, mas que estão um pouco mais ao centro. O mais ao centro desses todos aí, o Eduardo Leite, que vem apostando numa espécie de terceira via, como fez já lá atrás, quando pretendia ser candidato a presidente. Mas os outros estão numa sinuca de bico, de alguma maneira, porque estão sendo cobrados. Nas últimas manifestações, por não estarem presentes na manifestação pró-Bolsonaro, contra Alexandre de Moraes, foram publicamente cobrados. Um fez um vídeo, o outro deu uma outra desculpa, enfim, mas estão, de alguma maneira, pressionados a se posicionar. E agora o cálculo é que vai dizer como é que eles vão se posicionar. E a sua matemática política, Dora Kramer? Como assim, minha matemática? Eu concordo com o Coba, que é uma questão de cálculo, tudo é calculado, evidentemente, é por isso que existe também a figura do erro de cálculo, né? O que eu acho que impulsionou a família Bolsonaro foi um brutal do erro de cálculo, mas, olha só, os governadores, realmente, esses governadores mais à direita, eles estão segurando o eleitorado, né? Aí que entra a questão do cálculo. Agora, segurando de uma maneira, se equilibrando numa corda muito, muito fina, porque eles têm que falar, defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tem que ser com muito cuidado, porque não podem se associar ao Donald Trump, né, também. Então fica ali uma coisa, eu acho que nesse sentido a prisão domiciliar do Bolsonaro para esse pessoal foi até bom, porque deu a eles um assunto, uma boia para se agarrar num mar que estava absolutamente revolto. Agora, as falas mais do Mauro Mendes e do Eduardo Leite, com essa crítica à polarização, ok, tá bom, as pessoas do Centro Democrático são assim mesmo, os mais moderados, a radicalização realmente não é boa. Agora, a crítica à radicalização não pode resvalar para a negação de um processo, no caso aqui, de um processo, de uma ação criminal por quebra da institucionalidade, tentativa de quebra da institucionalidade. É isso de que se trata, porque senão, do jeito que o Eduardo Leite falou, governador do Rio Grande do Sul, fica parecendo que, olha, se não fosse essa questão do Jair Bolsonaro, o processo, a prisão, a medida cautelar, enfim, os gravames não deveriam existir. Como não? Se aquilo existiu, o processo deve existir e deve ser completamente separado da outra questão. O problema é que está se misturando uma coisa à outra propositadamente. As torcidas às quais o governador se refere, os líderes dessas torcidas, eles se valem desse tipo de ambiente e alimentam esse tipo de confusão entre o que é um processo judicial que deve caminhar e, se tiver de punir, deve punir as pessoas que atentam contra a democracia ou cometem quaisquer crimes, da questão da maneira de mais civilizada de se fazer política. São duas questões diferentes.